tranquilidade de quem está com o futebol carioca nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Eu estou aqui bem do lado do estádio, onde o Fluminense fez história contra a Internazionale de Milão, vice-campeã europeia, já foi, vai para casa, está voltando para a Itália já, e o Fluminense continua. Claro que a gente vai mostrar aqui detalhes dessa grande conquista, dessa classificação do Fluminense heróica e histórica. O Fluminense vai pegar agora o Al Hilal da Arábia Saudita, que despachou o Manchester United. Fluminense e Al Hilal, sexta-feira, ao vivo na Globo, valendo vaga já na semifinal da competição. Vamos mostrar no Globo Esporte também a festa da torcida em Copacabana, nas Laranjeiras. Mas eu quero começar o Globo Esporte celebrando o homem que abriu os caminhos para essa grande vitória tricolor, Germán Cano. O que é um ídolo? É aquele que realiza os sonhos do torcedor? Claro, né? Mas é principalmente aquele que sonha junto. É quem não põe só o talento a serviço de uma camisa, põe o coração. Nascido nas Laranjeiras, o Fluminense foi buscar em Charlotte, nos Estados Unidos, uma das grandes vitórias da sua história. Porque quando a gente ama, quer gritar para o mundo inteiro ouvir. Pode não ter tanta grana, mas tem alma. Pode não ter as maiores estrelas, mas tem guerreiros. E foi sofrendo, lutando até o final, que o Fluminense derrubou um gigante para se colocar entre os 8 melhores da Copa do Mundo. O sonho continua. E o tricolor sabe que sonhar junto é muito melhor. Vamos, Cristal! Emocionante, emocionante, uma linda vitória do Fluminense, uma vitória do futebol brasileiro, sem dúvida nenhuma, contra um grande europeu. Agora a gente vai ver como é que foi esse jogo, em detalhes para você. Como não se emocionar com o que esses tricolores presenciaram na tarde de 30 de junho de 2025? Uma vitória gigante. Uma vitória gigante, né, meu? Para o torcedor do Fluminense, um daqueles dias em que o tempo poderia parar, ou pelo menos passar mais devagar, para curtir cada momento de um gol, de uma vitória, que ficará para sempre guardada na memória de todos que estiveram envolvidos nela. Eu estou muito orgulhoso do time. Sem dúvida alguma, é uma das principais vitórias eu como treinador. Por quê? Porque foi contra um grande da Europa. Renato Gaúcho foi, sem dúvida, um capítulo super importante dessa classificação tricolor em cima do atual finalista da Liga dos Campeões da Europa. Mudou os jogadores, mudou o esquema tático. Eu sou pago para pensar e no momento que eu armo um esquema de jogo, eu sei o que eu estou fazendo. Os jogadores entenderam o Renato e era o que importava. A ideia do treinador na ponta da língua. A gente espelhou o jogo, né, no esquema tático que eles jogam. Hoje entramos com uma ideia de 3 zagueiros, de poder espelhar, né, a equipe deles. 3 zagueiros ou, na verdade... A gente tinha 3 torres dentro da área que podia lutar pela bola. E o cartão de visitas tricolor veio cedo. Com menos de 3 minutos, Germán Cano voltou a marcar um gol depois de mais de 2 meses. Justamente na partida de número 200 com a camisa do Fluminense. Mata a fome de 5 jogos sem marcar e abre o placar. Cano, no dia em que ele completa 200 jogos. É uma marca muito importante para mim, mais de 100 gols com esta armadura que eu quero muito. E se tem gol de Germán Cano, geralmente tem passe do maior parceiro dele nesse Fluminense. O rei das assistências, John Ares, de novo, serviu o artilheiro argentino. O cruzamento nem foi perfeito, mas Cano, esperto, quase não esperou pelo kick da bola. Arias é um jogador
que tem todo o meu respeito, né? E a gente sempre está conectado, a gente teve essa química. É o que comprovam os números. Dos 106 gols de Cano, 26 foram com passes diárias, quase um quarto deles. Das 58 assistências diárias, 26 foram para Cano, quase metade. A nossa relação vai muito além das 4 linhas. Hoje abriu o caminho da vitória. A vantagem no placar não fez do Fluminense um mero espectador da partida. Se defendeu bem. Fábio! E atacou também. Faltou pouco para Samuel Xavier deixar o dele. Pra fora do gol! Eu vi essa bola lá dentro e o torcedor tricolor também. Cara, não me fala isso. Acho que vou lamentar isso aí. Eu acho que hoje para dormir... Teve até linha de passe na área da Inter. Thiago Silva, René, Ignacio. Gol anulado por alguns centímetros. Meio corpo pro Ignacio impedido. Cano e Arias de novo. Dessa vez a deixada do argentino abriu caminho para o chute quase perfeito do colombiano. Foi buscar no cantinho, a bola cheia de efeito do colombiano, que defesa do Sommer. Lá atrás, Fábio contou com a sorte. Bola cavada, segunda trave pro Lautaro, ele escora. Perdeu, De Vries. E com muita competência para não deixar a bola entrar. Fábio! Incrível! Teve bola na trave também. Lautaro dominou, bateu na trave! Soubemos sofrer. Nos acréscimos, Hércules aproveitou o caminho livre. Chute de canhota no canto. 2-0 Fluminense. O Fluminense vai para as quartas de final da Copa do Mundo! Quem tinha comprado passagem para voltar para o Brasil antecipado, acho que vai acabar revendo isso e vai acabar ficando aqui para nos dar força ainda mais. O time de Renato Gaúcho deu motivos para quem já está por aqui ficar e para quem puder chegar. Acreditar no Fluminense tem sido uma boa ideia nessa Copa do Mundo. Hoje a gente deu um passo gigante no nosso sonho. A gente está feliz pela classificação, mas sabendo que a gente não quer parar por aqui também. Eu vou ficar! Que festa bonita, hein? Merecido, inclusive. Bom, o Fluminense agora vai pegar o Al Hilal da Arábia Saudita, que eliminou o Manchester City. O tio falou United na abertura do Globo Esporte. Desculpa aí, gente. É o City que vai voltar para casa. E o Fluminense não para, está trabalhando. Ô, Bruno Cortes, falar com você. Tem treino hoje, depois do jogo, assim, cara? Fala, Escobar. Boa tarde a todos. Tem. O pessoal já está pegando um batente. O treino está acontecendo agora, comandado pelo técnico Renato Gaúcho, aqui em Charlotte ainda, onde o time venceu ontem a Inter de Milão. Mas nesse momento, os jogadores que estão no campo participando desse treino são jogadores que ou não entraram no jogo ou jogaram pouco tempo. Os titulares que atuaram a partida inteira, ou quase toda a partida, estão na academia fazendo um regenerativo, merecem dar uma descansada. Inclusive o Arias, que jogou o tempo inteiro, mais uma vez o melhor em campo, dos 4 jogos do Fluminense, 3 vezes o melhor em campo. Estava aqui agora há pouco, saiu da academia, deu uma olhada no treino dos companheiros. Bom, o Renato Gaúcho ainda comanda um treino aqui em Charlotte amanhã, e amanhã mesmo o time parte para Orlando, na Flórida, onde enfrenta o Al Hilal na próxima sexta-feira. Em relação à escalação para esse time, o Renato tem um desfalque. O René, suspenso, está fora. Fuentes é o lateral esquerdo reserva, naturalmente. O substituto, veremos nesses dias se o Renato realmente vai com Fuentes e se ele vai manter esse esquema tático que deu tão certo nessa mudança de esquema com 3 zagueiros que funcionou bem demais contra a Inter. Ele não estava nas nossas prévias, né? Não apareceu aqui. E foi um cara que foi importantíssimo para o jogo também. E ele era da leva dos que estavam machucados, que viajaram sem ritmo de jogo. Ele, o Keno, o Canóbio, o Cano, jogadores que se recuperaram para esse Mundial. Ele entrou no segundo tempo contra uma Mamelodi Sundowns, se eu não me engano, na reta final. E foi uma das justificativas do Renato, além do fato do Bernal ser um jogador mais posicional e o Hércules um volante de mais mobilidade, de mais saída. O Renato queria também elevar a estatura da equipe, porque ele, ao observar a Inter, percebeu uma equipe muito alta e queria aumentar a estatura. Então colocou mais um zagueiro, colocou o Bernal
Mundial elevou a estatura da equipe e o time encaixou. E o Renato elogiou muito os jogadores, porque esse modelo novo para eles, né? Não novo para o Renato trabalhou 3 zagueiros no Grêmio ano passado, mas foram 2 treinos só, e tudo muito rapidamente assimilado para encaixar o jogo contra a Inter de Milão. E a gente olha para o elenco, Mari, tem situações que passam despercebidas, mas que também são importantes. Por exemplo, um jogador da importância do Paulo Henrique Ganso, o Ganso tem 45 minutos no Mundial só. O Ganso jogou o primeiro tempo contra o San e nada mais. Renato tirou do intervalo, o Ganso não entrou no primeiro, não entrou no terceiro, não entrou no jogo de ontem, sim. Não era, e eu acho que esse é um entendimento, né? Qual tipo de jogo é para quem? E até aqui, tirando o jogo contra o San, os demais jogos do Fluminense não eram jogos para o Ganso. E tá tudo bem, o Ganso está aqui, está treinando agora, junto com aqueles que não jogaram, uma peça tão importante, histórica no Fluminense na campanha de 23, e dentro desse entendimento tático que o Renato vem dando para esse grupo nesse campeonato, não é uma questão. O Ganso praticamente não jogou no Mundial. E estava ontem no banco de reservas vibrando tanto quanto, né? Eu ia falar isso. Ele vivendo, os caras pulando nele na comemoração, é um entendimento do jogo. O que fez o Fluminense jogar com esses 3 zagueiros, mexer no meio de campo e mesmo assim ser tão perigoso ofensivamente? Assim, para mim, o Renato ele entende que os 2 principais jogadores da Inter, né, eram os 2 alas. Dumfries pelo lado direito e o Di Marco. Então, em vez dele tentar, a gente até falou o que ele poderia fazer, o que ele tinha feito contra o Borussia Dortmund, né, dos 3 volantes e tudo mais, a linha de 4. Só que aí ele pensou no seguinte, se eu colocar a linha de 4, os meus jogadores podem ficar na dúvida. Meu lateral pode ficar na dúvida se ele vai no Dumfries ou se ele vai em algum meia que estiver por dentro, ou algum atacante. Por exemplo, se o Thuram estiver por dentro e o Dumfries estiver passando, meu lateral vai aonde? O outro lado a mesma coisa. Então, ele provavelmente pensou, vou espelhar essa linha de 3 com 2 alas, que aí não tem dúvida. O meu ala vai atrás do ala adversário e acabou. Isso não tem conversa. E aí, a minha questão era justamente na linha dos 3 volantes. Porque geralmente, quando a equipe não é tão treinada no sistema de 3 zagueiros, geralmente quando defende em linha de 5. E aí você acaba abrindo um pouco o meio-campo. A entrada da área sobra. A entrada da área sobra espaço. E como o Renato consertou isso, ele colocou os 3 volantes. E o Bernal, que a gente viu ali os números, o Bernal fez uma partida espetacular, justamente ficando ali na frente dos zagueiros e na frente da área. Então, um exemplo, tá? O espaço que o Goretzka teve para finalizar no Bayern contra o Flamengo. No Bayern contra o Flamengo é justamente o que o Renato fez com o Bernal. Torcida tricolor, vou falar uma coisa para vocês, temos que bater palmas para esse elenco do Fluminense que vem jogando uma barbaridade na Copa do Mundo de Clubes. Alô, Renato, parabéns por tudo que você vem fazendo à frente do Fluminense, né? Muitos não acreditavam que o Fluminense chegaria, né, nem nas 8ª de final. O Fluminense está calando a boca de muita gente, principalmente da mídia, né? Seja a mídia paulista, mídia carioca, né? Então, assim, parabéns mesmo, né? Esse cara que vocês estão vendo aí na tela, o Germancano joga muita bola, sabe? É um cara que se dedica, um cara que sofreu uma lesão, sabe? Como manteve a cabeça no lugar, se preparando, treinando para esse grande momento, e agora ele tá colhendo os frutos. O Cano tá mais magro, tá correndo. Então, assim, parabéns, Cano, que você possa fazer muito sucesso com a camisa do Fluminense. Eu quero saber de vocês. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam sobre essa classificação histórica do Flusão para cima da Internazionale. Eu tô indo nessa, se inscreva no canal, vamos ajudar o canal a bater a meta de 50 mil inscritos. Conto com o apoio de todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima!